Bem-vindo, galera! Então, sou Leandro Fukuzawa, bem-vindo ao nosso podcast do Fisiortopedia, um aprimoramento que é 100% online, né? Então, somos uma comunidade aí da fisioterapia, com o objetivo de ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos aí. Então, bem-vindo, Rafa, tudo bom com você? Tudo bem, cara. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, meu grande amigo Igor Andrade, diretamente de Terras Mineiras de Teófilo Otoni, ou quase Terras Baianas, né, Igor? Seja muito Quase bem-vindo. baiano. Obrigado a todos pela calorosa recepção. Igor é um grande parceiro aí, ele faz parte do nosso grupo de pesquisa em dor aí, divulgação científica, né, que é o Painstorm Group. Já fazendo um jabá aí, sigam a gente nas redes sociais. E Igor, fala um pouquinho quem que você é, qual que é o seu background aí, pra galera do Fisiortopedia te conhecer, saber quem tu és na fila do pão. Tá certo. Bem, meu nome é Igor, né? Eu moro em Minas Gerais. Eu moro bem próximo do estado da Bahia, então a gente tem um sotaque bem peculiar. Eu sou fisioterapeuta há mais de 10 anos e hoje eu tenho um vínculo com a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, sobretudo com um grupo especial de terapia manual ortopédica, algumas ligações aí com a própria IASP, também hoje sou mestrando da gloriosa Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, num Mas, sofrimento quase que constante, mas já na metade do curso. como toda a vida acadêmica, Boa né, Igor? fé. É, Mas muito bom. Então hoje a gente trouxe o Igor aí para a gente conversar um pouquinho de um assunto bem legal, que é o eventos da fisioterapia. Então a ideia é falar um pouquinho do cenário, né, de como a gente enxerga esse processo de eventos, para que ele realmente serve, quais são os formatos que existem, né, o que a gente tem que esperar de um evento para considerar ele bom, né, e quais seriam possíveis novos formatos aí que a gente pode pensar futuramente para quem organiza aí eventos, né, quem tem essa vontade, dá um trabalho, né, bem árduo, né. Nosso grupo, o Painstorm Group, a gente organiza um congresso específico. Esse ano a gente teve o nosso primeira edição, né, lá em Floripa, o Floripen, em terras muito bonitas. E ano que vem também tem nosso próximo evento, o SPEN, né? E por isso a gente está, acho que nós três somos os grandes frequentadores de eventos, né? Então já começo perguntando para o Rafa aí. Rafa, para que serve um evento na fisioterapia? eu só vou fazer um adendo ao Spain, não é na Espanha, porque essa pergunta já foi feita algumas vezes para nós, é Não São comprem Paulo passagem para mesmo, tá lá. bom? Mas a ideia, eu acho que dos eventos, eu não sei, de novo, assim como a gente conversou na parte de atualização, eu acho que os motivos pelos quais eu fui e vou nos eventos, eles foram mudando ao longo do tempo, né? Acho que no começo, eu me lembro muito na época de graduação, eu frequentava muito ligas acadêmicas, alguns simpósios que aconteciam aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? E eu não entendia quase que nem 20% do que era falado, eu estava acho que no primeiro ou segundo ano. Assim. Então, no começo eu ia muito para me atualizar, eu acreditava que esses eventos eram o cerne do lugar onde a gente podia fazer uma atualização, né, sobre a parte técnica, sobre o conteúdo. Mas ao longo do tempo, realmente, eu acho que foi mudando esse foco, né? Hoje eu entendo que eventos nacionais e internacionais têm funções diferentes. Então, eu acho que os eventos nacionais, a gente não pode descartar, né, a ideia que boa parte, para mim, das funções deles são, sim, entender tudo o que está acontecendo, mas, em especial, é criar um senso de comunidade, né? Hoje eu entendo isso, assim. Não só networking, mas criar um senso de comunidade profissional. Não sei o que vocês pensam disso, mas vejo muito essa função, principalmente nos eventos nacionais, quando a gente pensa numa área específica, assim, né? Como, por exemplo, a fisiologia esquelética, que é a nossa área. É uma oportunidade de conhecer novas pessoas, de reencontrar antigos amigos, antigas pessoas, discutir, né, confraternizar, enfim, eu acho que é um momento também muito voltado para isso, obviamente, né, que também são abordadas atualidades do assunto. Mas eu não sei, qual é a opinião de vocês aí? O que mudou, na verdade, né, na visão de vocês ao Muito, longo do tempo? muito bom. Dê sua opinião, Igor. Para que serve um evento na fisioterapia? Sim, sim. Eu percebi que a minha resposta vai ser um pouco parecida com a do Rafa, né? Eu acho que as coisas foram mudando.
ao longo do tempo. Essencialmente, na minha época de graduação, eu frequentava congressos, colóquios para comer, né? Eu ia por conta dos coffee breaks. Bem, Honesto, né? Quem nunca, né? Essa era a verdade. Inclusive, tinha sempre uma espécie de congresso acadêmico de matemática na universidade que tinha um coffee break maravilhoso. Foi a primeira vez que eu comi certas coisas. Mas, tirando essa parte da dureza acadêmica, né, da graduação, posteriormente eu tinha uma ideia de reciclagem contínua de saberes. Mas eu acredito que vai ser pauta mais adiante, mas eu acabei também me frustrando um pouco com os modelos de congresso, os modelos de simpósio, mas, todavia, ainda respondendo a questão, sem fugir um pouco do assunto, a grande ideia é que a gente consiga fazer uma espécie de scanner do evento antes de participar, né? Porque, afinal de contas, ninguém faz propaganda enganosa. Cada tipo de evento tem de certa forma, uma plaquinha dizendo: esse evento vai acontecer com tais e tais finalidades. E muita gente compra a ideia errada, né? Eu já vi gente em congresso, por exemplo, de bioestatística procurando alguma coisa hands-on. Então, a coisa ela tem que ser, né? Ela tem que ser bem pensada. Mas, essencialmente, eu acredito que os simpósios, os congressos, eles sirvam para uma reciclagem de pensamento, sobretudo, né? De uma forma mais aguda. Obviamente, o Rafa falou também da relação dos congressos nacionais e internacionais. Existe realmente uma diferença, né, muito gritante. Eu acredito que a forma como os congressos são conduzidos hoje fora do país, sobretudo os congressos menores, né, eles têm demonstrado uma efetividade, será que essa palavra existe? Né? Tem mostrado mais eficácia, por assim dizer, do que esses congressos ultra gigantes, né, esses mega congressos que a gente já está bastante familiarizados por aí. Eu acho bem interessante porque o Rafa colocou um ponto, e o Igor também por pontos diferentes. Na graduação, eu acho que a grande questão é que a gente faz por uma certa obrigatoriedade, né? A gente precisa cumprir alguns créditos. Acadêmicas. Isso. A gente precisa cumprir créditos na faculdade, precisa cumprir aquelas 200 horas extras curriculares, né, que eles chamam. Então a gente acaba indo em qualquer coisa do que aparece na faculdade, a gente acaba vivendo num ciclo meio fechado. E eu acho que a tendência é, conforme você vai evoluindo na carreira, né, vai vivendo novas coisas, você vai expandindo um pouco esse mundo. E eu acho que é o grande papel que o congresso serviria para você sair um pouco daquele seu mundo, né? Eu vivi em alguns mundos que os congressos que eu vejo que as pessoas vão repetidamente, eles são sempre os mesmos, com sempre os mesmos palestrantes, né? Eu sempre conto essa história quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre dor, que a gente tinha um congresso que era bem, de certa forma, nacionalmente grande, considerado grande, mas eu conhecia a maioria dos palestrantes, como pessoalmente, e conhecia as próprias palestras também. Ou seja, provavelmente eu ia escutar o mais do mesmo de certa forma. Foi quando aí eu conhecia sobre a mídia, onde eu vi um congresso de uma temática diferente. Então eu acho que muitas vezes o congresso pode servir para esse reconhecimento de uma área nova, onde você não sabe muito bem o que tem que pisar, o que tem que fazer, falar. Então, assim, eu acho muito interessante a gente pensar que ele também serve para descobrir novos mundos, né? A parte do network, eu acho que ela é essencial, né? Eu acho que não faz sentido você ficar quieto lá no congresso, sem conversar com ninguém, conhecer uma pessoa nova, trocar ideia de uma palestra ou algo específico, né? E também eu acho muito importante a gente entender que é uma situação que a gente vai estar sempre entendendo o cenário do assunto saindo da sua caixa, né? Então, repetindo essa parte. Então, eu acho que os congressos, eles são de certa forma, a gente tem que saber muito o que esperar, porque, principalmente, a gente tem ficado um pouco mais velho agora, né? Vai acabando essa coisa do novo, né? Então, é difícil a gente ir num congresso hoje e falar assim, nossa, eu aprendi uma coisa totalmente nova ou diferente, né? Então, assim, a partir do momento que a gente está se atualizando, né? Esse podcast já é uma extensão do episódio anterior sobre como se atualizar. Então, é um processo bem mais aprofundado agora, né?
E aí, aproveitando um pouquinho nessa questão do atrativo, e o Igor falou algumas coisinhas, quais formatos hoje vocês sentem que são mais atrativos ou mais interessantes em momentos diferentes para cada população, né? Me falem um pouquinho de vocês, o que vocês acham desses formatos que vocês veem hoje. Eu só, assim, queria até fazer um adendo ao que o Igor falou. Eu acho que, na verdade, a gente vai ficando mais velho e a gente vai tendo mais claro alguns objetivos, né? Porque, por exemplo, a gente foi na IASP ano passado, né, 2018, em Boston, e eu fui no WCPT em 2016, na África do Sul. São dois congressos internacionais de renome do ponto de vista da fisioterapia. E o que eu achei interessante, assim, é que lá estão os principais pesquisadores ou grupos de pesquisa de determinados assuntos, e você consegue saber, através de conversas, da apresentação dos trabalhos deles, qual vai ser o futuro, o que vai sair para a publicação, já que a gente sabe que o processo de peer review, o processo de publicação ainda é demorado. A gente sabe que o que vai sair mais ou menos de publicação nos próximos 1, 2 anos, esses grupos, né? Então, assim, com o objetivo de se atualizar do ponto de vista do para onde está essa fronteira da ciência. Eu acho que esses congressos grandes, eles são grandes atratores desses grupos de pesquisa. Então, talvez para esse objetivo, para quem tem esse objetivo, um congresso grande ele pode ser ainda interessante, né? Mas eu vejo isso mais lá fora. Eu não vejo isso tanto aqui no nosso país, assim, né? Os profissionais você vai ver que os grupos daqui estão fazendo, mas você não vai ter um panorama geral do que aquela área de conhecimento está pesquisando, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas, enfim, eu ainda acho que os eventos, na minha opinião, né, o Foucault teve a oportunidade de ir no Pain in Motion, né, que é um evento pequeno lá fora, com uma pegada muito diferente, junto a alunos de doutorado, de cursos específicos só sobre dor, e as pessoas estão discutindo metodologia, delineamento de pesquisa. Então, acho que esse é um evento que tem um motivo, mas um evento como a IASP, por exemplo, para quem estuda dor, é um evento que, apesar de grande ser muito convencional, né, na sua forma, eu acho que ela tem um efeito que é esse, assim, a gente consegue literalmente saber para onde as coisas estão indo. Muito bom. E você, Igor? Então, Fulco, Rafa, eu tenho frequentado já há alguns anos, né, congressos e colóquios de outras vertentes, né? Como vocês sabem bem, eu não sou um visitante de coisas muito convencionais dentro da própria fisioterapia. Uma das coisas que mais me chama a atenção, e agora falando especificamente da fisioterapia, nesses congressos, sobretudo os nacionais, que é onde eu tenho mais frequência, é que existe uma carência dessa ideia panorâmica, né, obviamente das pesquisas, embora eu tenha muita convicção de que as pessoas que vão a congressos grandes aqui no Brasil, elas estão mais interessadas em receber, talvez, receitas de bolo do que em entender de panorama de pesquisa, né? Uma outra questão que me deixa muito incomodado com esses formatos é a falta de interação, né? Se você colocar 1.500 pessoas dentro de um auditório, ou 1.000 no auditório, 500, 700 em outros dois, você acaba tendo uma interação de pequenos grupos, normalmente pessoas que já conhecem, né? Inclusive, a saber, eu conheci o Foucault, eu não sei se ele lembra, mas foi no Sobramin, né? Foi nosso primeiro contato. Ele estava todo tímido lá no café, conversando com 40 pessoas, e a gente acabou conversando por alguma razão distinta. Mas eu sinto realmente dificuldade, né? Querendo ou não, a gente pode falar que nós três, né? Acho que nós três nos conhecemos em congressos, né? Eu conheci o Rafa no congresso da Santa Casa, ele não era da casa, então para mim já foi diferente ter alguém de fora falando, né? Porque normalmente são coisas mais caseiras, entre aspas. E o Igor também no Sobre a Mídia, depois a gente foi aprofundando as amizades, né? Mas eu acho muito interessante, isso já liga um pouco nessa questão de formato, muito acho que para o que esperar, porque eu acho que o cara que está participando do evento, né, o fisioterapeuta, o aluno, ele ainda está indo de uma forma muito passiva, né? Eu acho que tem um pouco disso. O formato não permite ser muito interativo, e naturalmente o aluno só quer ir lá para escutar alguém falar. Isso não é nenhum problema da parte dele, obviamente,
mas em diversos momentos a gente sabe que existe uma inquietude do ouvinte e ele não pode se expressar. Querendo ou não, o Brainstorm ele surgiu dessa inquietude, né? Então a gente precisou muito disso. E um dos nossos slogans é a questão de dar vozes aos anônimos, né? Então eu acho muito interessante a gente pensar nesse processo que a gente tem feito e essa revolução aí que a gente chama aí, tem muito dessa motivação, aonde um formato quadrado, aonde encher uma grande sala para meio que catequizar alguém do falado, é uma coisa que a gente tenta evitar e a gente está indo para uma direção inversa, né, de querer fazer formatos menores, assim como o Rafa falou do Pen Science Motion, que é um congresso específico para doutorandos, aonde você vai apresentar o projeto e você com certeza está vendo coisas que vão sair nos próximos 5 anos aí, né? Porque são projetos começando, são projetos no meio do caminho, então a gente precisa entender. E eu acho que isso é um papel do cara que organiza o evento, falar o que o evento se propõe. Porque senão ele vai ser só uma sequência de aulas que acaba não tendo grandes interações e você simplesmente vai lá. Você poderia ter assistido isso em casa de uma forma online, sei lá, né? Então, Sim. a interação eu acho que é um processo muito interessante, né? Eu acho que esse é um ponto legal, Foucault, porque, de fato, né, o que diferencia você ir num lugar assistir 13 dias de aulas seguidas de um congresso online? Sim. O que diferencia, né? Também depois, Rafa, Por favor. que vocês estão tocando num assunto extremamente importante e é algo que me incomoda profundamente, que eu acho que precisa ser dito, obviamente não vai agradar gregos nem troianos, é que existe também um fino verniz de ciência desses grandes congressos. E fica aqui a minha indignação, porque a ideia do congresso é edificar a erudição, sobretudo de acadêmicos, né? A gente percebe que tem uma frequência muito grande de alunos. E o que você mais vê em congressos grandes, e eu acredito que vocês também, se eu estiver equivocado, por favor, corrijam, mas é uma pirotecnia desenfreada. Você percebe em alguns estudantes uma ideia, nada contra a questão do sujeito empreender com seus cursos ou da pessoa empreender com a sua marca, mas você vê uma pirotecnia desenfreada nos estandes, uma vendagem que realmente me deixa um pouco incomodado, vez que o ambiente do congresso ele é um ambiente de ciência, é um ambiente para se discutir ciência, se debater ciência, lembrando que outros modelos de pensamento, eles não são errados, mas o modelo que prevalece numa zona de congresso é o pensamento científico, que é o famoso pensamento probabilístico, e que muitas das vezes ele não é respeitado por uma grande gama, né, de palestras que têm vieses comerciais, que têm vieses da loucura, e por aí vai. Pronto, falei. Não, muito bom. E eu posso citar nome, se vocês quiserem, mas não vou citar não, para evitar o linchamento. Vamos ser um pouco mais neutro no momento. Sim. Mas, eu sou uma bomba relógio, viu? Nós sabemos, Eu vou Igor. preparar o mute aqui, qualquer coisa no microfone. Sem censura. É que, talvez, eu acho que esse ponto que o Foucault estava falando, e o Igor também falou, do objetivo do Congresso, né, as pessoas têm que estar alinhadas com isso. Eu acho que isso tem que estar muito na cabeça mesmo. Por exemplo, se ficar claro que um Congresso X tem o objetivo de discutir novos caminhos para a ciência, poxa, se isso estiver muito claro, como o Pen Science Motion deixa, nenhum clínico nenhum clínico que queira ter um overview da área vai querer ir para um congresso como esse. Né? Tá claro para ele que ele não vai encontrar lá o que ele está procurando. Em contrapartida, se você tiver um congresso que tem como objetivo expor meio que nível geral de pessoas de renome de uma área para que, né, seja discutido, enfim, assuntos bem diversos, e aí ter partes hands-on, hands-off, se isso estiver muito claro, eu acho que fica mais fácil das pessoas acharem o que elas estão buscando, né? Mas a gente entra num terceiro problema que o Igor levantou, que é qual é o objetivo, né, do Congresso. A gente tem que lembrar que a quem produz o evento, ele precisa ser viável do ponto de vista econômico, né, e financeiro. E aí vira um empreendimento, né? Muitas vezes os stands
são formas do Congresso ser viável, né, e enfim, não dá prejuízo. Nós, nos nossos eventos, a gente opta por uma estratégia ou estratégias diferentes, a gente tem objetivos diferentes também, mas também não dá para tirar da cabeça, né, e deixar de lado a ideia de que esses eventos com muitas pessoas, eles, para serem viáveis e para continuarem existindo atualmente, muitas vezes vão usar de algumas estratégias que estão mais voltadas para o mercado do que para a ciência. Sim, eu concordo, inclusive, tá? Mas só lembrando, mais uma vez, que seguramente toda vez que o mercado pautar as ações da ciência, a gente tem o advento do kinesiotape. Né? Hoje a gente tem o advento de outras coisas aí, que eu não vou entrar no mérito, né? Mas que são até mais complexas e mais injetáveis, por assim dizer. São mais internas, né? Mas isso é interessante. Então até aproveito porque uma coisa que o Igor, ele é de uma cidade bem distante, far, far away aí, né, Igor? Que é de Teófilo eu queria entender muito você, a gente tem, de certa forma, a gente tem uma acessibilidade muito mais prática para ir para um evento ou para outro aqui em São Paulo, né? E deslocamento, tudo mais. O que que te faz sair dessa sua terra distante para ir prestigiar um evento, Igor? Eu queria entender um pouco dessa parte, que eu acho que muita gente que escuta o Fisiortopedia não é de São Paulo, capital também, e é de lugares distantes, e a ideia do projeto é conseguir atingir pessoas que não moram próximos, né? Mas querendo entender bem, assim, o que te faz sair dessas terras quentes aí, mineiras? Bastante quentes, inclusive. Exato. Bem, só para o pessoal entender um pouquinho, Teoflotone é uma cidade que fica no nordeste de Minas, como eu já disse anteriormente, próximo à Bahia. Aqui tem o título de capital mundial das pedras preciosas, então o comércio de pedras preciosas é gigantesco aqui. Porém, Teoflotone é uma cidade que não tem aeroporto. E o aeroporto mais próximo é de Governador Valadares, que é muito precário. Então, normalmente, para eu pegar um avião, eu tenho que ir para Belo Horizonte. São 8 horas de viagem de ônibus. Né? E dependendo do destino final, não compensa eu ir para Belo Horizonte para pegar um avião. De repente, compensa ir direto. Por exemplo, eu já fui várias vezes para São Paulo de ônibus, são 18 horas de viagem. Para Campinas, 21 horas de viagem. Então, eu tenho uma longa relação de amor e ódio com a estrada. Eu acho fantástico, inclusive, a iniciativa do Fisiortopedia, porque existem algumas situações onde as pessoas realmente elas ficam circunscritas aos seus logradouros, elas não podem se ausentar. Caso bem clássico disso é para quem trabalha com o universo hospitalar, né, com essa terapia intensiva, que já foi meu caso em algum momento. Então, essas iniciativas de você poder levar o conhecimento via a rede mundial de computadores é bastante louvável. Mas, não fugindo do assunto, eu sou um aficionado pela dúvida. Eu acho que eu tenho, de certa forma, uma influência dos gregos de outrora, e eu sempre gostei de ouvir pessoas falando coisas que, porventura, iriam de encontro frontal com aquilo que eu penso. Então, o que sempre me motivou a sair de um lugar tão distante é o meu vício pela dúvida. Né? Então, eu sempre gostei. Cara, que coisa mais maravilhosa que eu sairia 1.435.000 vezes da minha cidade a pé, de joelhos, carregando um halter de 10 quilos para escutar a palestra da nossa maravilhosa Naira Rabelo no Floripen. Você está entendendo a situação? Assim, teve diversas palestras maravilhosas, a do Rafa, inclusive. Esse menino é um obelisco, né? Além de ser um Adonis, ele é um cara de uma mente privilegiada. Não é à toa que a cabeça dele é grande. Mas a palestra, cara, da Naira foi emocionante. Eu estava em cima do arco, onde a palestra estava sendo ministrada, e eu soluçava. Não chorava, mas soluçava. Eu me emociono ainda, entendeu? Me emociono. Então, a dúvida, eu queria saber, eu não conhecia pessoalmente, somente de nome, mas eu queria saber o que uma moça da biomecânica, duas palavras que já não estão muito intimamente ligadas, né? Mulheres e biomecânica, nesse universo meio que patriarcal, exclusivista de homens na relação do esporte, dessas questões mais mecânicas,
O que que uma mulher que fala de biomecânica estaria num colóquio como o Floripen, falando sobre o quê? E eu simplesmente me esvaineci frente à magnitude da palestra daquela moça. Simplesmente foi fantástico. Naira Rabelo, um beijo no seu coração. Obrigado por ter feito os meus dias menos sofríveis. Então a ideia é essa, gente. É a dúvida que me move, né? Eu acredito que seja isso e espero que a dúvida mova pessoas e mais pessoas para irem nos congressos certos, obviamente. Não vão em qualquer coisa. Tem uma série de congressos aí que são bem ruins no Brasil, né? A gente sabe quais são. Perguntem no direct ou inbox que a gente responde. Mas muito bom. A gente está indo para uma parte final aqui. Eu vou pedir para o Rafa fazer uma finalização no sentido muito do que ele considera, né, as próximas direções de eventos e uma dica para a galera como ela escolher um evento, né? Então, Rafa, por favor, dê suas palavras sábias e finais. Eu não sei, a gente está discutindo, na verdade, muito isso, né? A gente acha que não tem uma resposta do que é um modelo de evento que seja mais proveitoso. A gente, nos nossos próprios eventos itinerantes do Paintstorm, a gente está tentando achar uma forma de realmente gerar uma interação, de que as pessoas vão lá e não esperem só receber, mas elas também possam contribuir para o produto final, né? Porque eu tenho uma impressão muito parecida com a do Igor nesse sentido, que é os poucos congressos que permitem algum tipo de interação tem um tempo tão fechado para isso acontecer, né? Você tem uma mesa redonda, às vezes de 10 minutos, onde parece que as perguntas são mais feitas por obrigação do que, de fato, por uma curiosidade genuína, assim. E as discussões que dali emergem também não são tão profundas. Eu acho que, no geral, não surge algo maior por conta da discussão, sabe? É simplesmente uma oportunidade de conversar e debater com o que foi apresentado. Eu acho que os modelos de eventos, se a gente começar a entender, né, e nós do Paintstorm, faz muito sentido, que, olha, se as pessoas estão lá e a única diferença de um congresso online para um congresso físico não está no conteúdo das palestras, mas está na capacidade de seres humanos interagirem, talvez algum modelo misto onde dê um conteúdo de base, mas que possam usar discussões, possam fazer com que coisas surjam dessas discussões. Eu acho que talvez o caminho seja mais por aí. Tem muita coisa, eu acho que a gente não tem que mudar, né? A apresentação, todo congresso grande, aquela apresentação de trabalhos, aquela parte de divulgação científica, é uma chance da gente expor as pessoas que estão entrando no meio científico ao crivo e análise de outras pessoas. Eu acho que tem coisas que a gente já acertou e tem que continuar. Agora, do ponto de vista de palestra e de como fazer as dinâmicas, realmente eu acho que talvez os congressos tenham que começar a dar o foco em apresentar o que todo mundo já sabe, para talvez discutir como a gente pode resolver problemas que a gente ainda não sabe como fazer. Eu acho que isso, todo grande congresso das áreas, de grandes áreas, seja da musculoesquelética, da neuro, da hospitalar, acho que todas as áreas enfrentam dilemas que a gente ainda não sabe como resolver e que forma melhor de achar soluções do que no coletivo. Então, essa, pelo menos, é a minha opinião de como os eventos deveriam começar a se adaptar, né? Mas muito bom, muito bom. Igor, por favor, palavras finais e conselhos sábios. Quem sou eu para aconselhar? Mas, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. É sempre, para mim, uma grande honra. Estou um pouco rouco, porque ontem estive numa frivolidade que demorou um pouco mais da hora, mais que a hora que eu planejava, mas estou aqui firme e forte. Eu queria deixar, inclusive, deixar uma deixa é ótimo, né? Gostaria de colocar no ar para as pessoas que nos ouvem, de que realmente elas se interem um pouco mais acerca dos eventos que elas pretendem ir, tentem pensar realmente nessa ideia da interação, o próprio networking. Poxa, quantos frutos maravilhosos já surgiram no networking, fantástico num coffee break, para além do próprio coffee break, que é muito bom, né? A gente poderia dizer que um dos embriões do Paintstorm nasceu no coffee break do Sobramite. Isso é um fato importante. Então, eu acho que quanto mais intimista forem os eventos, mais as pessoas perderão aquela inibição de conversar, talvez não te fazer uma pergunta ali no meio da plenária,
mas de dialogar, de debater com os palestrantes nos corredores, e isso faz com que realmente o processo de interação humana torne-se bastante viável e bastante interessante e importante, obviamente, para o refinamento profissional. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, queria deixar um pequeno versinho para vocês, para me despedir em grande estilo. E esse versinho é assim: o médico perguntou: o que sentes, meu filho? E eu respondi: sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias. E o meu sofrimento hoje é a distância que eu tenho de não poder estar perto dos senhores. Muito obrigado, internet, por permitir que eu converse com essas mentes privilegiadas, né? Vocês sabem que eu amo vocês, né? Desculpa a emoção, mas eu sou emotivo. Eu sou um bobão. Manteiga derretida. E vão aos congressos, gente. Perguntem, façam piquetes na porta quando não concordarem. Existe um fato interessantíssimo que algum dia, em algum momento, a gente pode contar aqui, já me convidando novamente para participar. Por favor. Que foi a grande treta do Congresso em Brasília, que foi uma coisa maravilhosa. A gente debate melhor. Mas muito bom. Igor, é por essas palavras que você finalizou que você está nesse podcast e não poderia ser outra pessoa. Agradeço demais a presença dos dois, tá? Eu vou falar também algumas considerações finais da minha parte. Eu acho que é um pouco disso que eles falaram. A gente tem que tomar um certo cuidado para vocês não irem em congressos que sejam grandes vieses de confirmação da sua opinião, né? Escutar o diferente, escutar o novo, ele é uma coisa que é uma prática, ele é um treino, né? Você conseguir refletir o diferente, ele é muito difícil. Eu acho que a gente está em tempos de transformações aí do entendimento da fisioterapia, de entendimento sobre a dor, entendimento sobre tudo, né? Sobre a nossa profissão. E eu acho que esse é um dos grandes propósitos, né? Você conseguir encontrar outras visões, se admirar por outras visões, por mais que ela não se aplique à sua realidade, né? Então, eu acho que a grande expansão do fisioterapeuta está quando a gente vê coisas de fora e consegue trazer para dentro da nossa incrível profissão e a gente conseguir ser maior e ser mais do que alguém que aplica uma técnica, né? Então, no caso, é isso que a gente tem para falar hoje. A gente passou um pouquinho do tempo aqui, mas está super tranquilo. Igor, você estará aqui novamente, fique tranquilo, pode acalmar seu coração. O pessoal do Painstorm será uma parte muito ativa desses podcasts. A gente vai tentar fazer diversos crossovers aproveitando essa mídia, né? E conseguir trazer muita gente de fora do programa também, aproveitando, como o Igor falou, que a internet facilita, né, essa aproximação, certo? Então, agradeço a presença de todos. Tem que fazer o jabá. Então, por favor, Rafa, faça. Nós teremos o nosso evento itinerante de São Paulo, que não é na Espanha, que é o SPEN. Qual é a data? Fuku? Dia 2, 3 e 4 de outubro. Agora estou falando a data certa. Aqui em São Paulo. 4 de outubro. Aqui em São Paulo. E a gente tem esse processo de conseguir trazer uma coisa diferente sobre soluções, afins, e principalmente sair simplesmente da mesa redonda para a interação, e sim conseguir expandir a interação dos participantes, né? Então não sejam passivos nos eventos, sejam ativos, assim como o Igor falou, conversem, debatam, discordem, mas tudo de uma forma muito pacífica, por favor, também, né? Então essa é uma parte importante. Exaltação do Igor. Mas é isso, galera. Agradeço a presença de todo mundo, para quem escutou. E, por favor, deixem sugestões aí nas nossas redes sociais do Fisiortopedia para próximos temas, né? E é isso. Até a próxima. Valeu, Igor. Valeu, Rafa. Um grande abraço e valeu. Falou.